Olá, gente boa! Então, estamos com mais um episódio do podcast do Vovô Rico, cheio de ideias e negócios aqui para vocês. E hoje a gente vai ter a oportunidade de falar, de conversar aqui com uma pessoa muito inteligente, né? Numa área que vocês vão adorar, tenho certeza que vão ficar até o final, porque é uma área que a gente está muito preocupado, essa tensão do dia a dia, os empresários vivem nessa correria, está uma loucura esse mundo, entendeu? Somente nessa área da construção, João Pessoa está borbulhando de negócios, então os empresários, de um modo geral, ficam com a cabeça meio complicada. Então, nada melhor do que um psicanalista para cuidar disso, para conversar conosco aqui, dar umas orientações para que você possa melhorar. A intenção é que você passe a produzir mais, com mais segurança, com mais tranquilidade e com mais paz. Então, eu estou trazendo aqui, hoje você vai ter um pouquinho de confusão, porque são dois Ricardos hoje aqui na entrevista, Ricardo Paulo e o Ricardo Terada. Primeiro eu queria saber quem é o doutor Ricardo Terada. Esse Terada vem de onde? Quem é o doutor Ricardo Terada? Muito obrigado pela oportunidade, primeiramente, de participar aqui do podcast. Quero agradecer, né, essa rica oportunidade de poder falar um pouco sobre a psicanálise, sobre como lidar com as adversidades nesse mundo caótico que nós estamos vivendo. Bom, meu nome é Ricardo Terada, eu sou psicanalista. Terada, eu sou neto de japonês, então sou paulista e estou aqui em João Pessoa. Eu faço os atendimentos na área da psicanálise para ajudar as pessoas a cuidar da saúde mental. Então, assim, qual o primeiro cuidado, já que você está nesse segmento de cuidar, voltou-se mais para dar uma assistência a empresários? Que tipo de cuidado inicial que devemos ter como empresário? Sim, primeiramente, nós precisamos pensar no seguinte: nós estamos vivendo em um mundo com crises em todos os aspectos, seja na área econômica, política, né? Nós vemos guerras acontecendo ao redor do mundo, e no Brasil a gente tem as nossas particularidades, que acaba os empresários ter grandes desafios, e é muito difícil hoje você empreender num país onde nós vemos que tem muitas situações que, às vezes, alguns empresários acabam ficando assustados com tantas coisas que vão acontecendo. E não somente isso, a maioria dos empresários ele tem uma responsabilidade, principalmente com os funcionários, porque são famílias, né, que estão ali trabalhando para ter o sustento para as famílias, para os seus filhos. E assim, então, os empresários acabam encontrando muitas dificuldades nesse momento tão difícil em relação à parte comercial, às vendas. São vários segmentos que às vezes cada um tem as suas dificuldades. Mas nós, em geral, os empresários têm uma necessidade de fazer acontecer o seu negócio funcionar. E com isso, eles acabam ficando muito ansiosos. E quando nós falamos em ansiedade, a ansiedade ela é natural. Nossa, cada um tem nós somos ansiosos naturalmente para poder fazer algo no nosso dia a dia, as tarefas. Porém, o que atrapalha é quando essa ansiedade ela ultrapassa o limite e aonde há um desequilíbrio emocional e aonde acaba afetando tanto mentalmente, psicologicamente e também fisicamente. E aonde nós vemos aí casos, né, de empresários que entram em depressão, que acabam até alguns, infelizmente, cometem suicídio, porque a carga, o peso, a responsabilidade é tão grande que muitas vezes eles não conseguem enfrentar essas dificuldades e às vezes acabam cometendo, né, acontecem as tragédias. E o que você, como especialista, recomenda para um empreendedor, tanto aquele que está começando como aquele que já tem uma experiência longa na vida, como empresário, que tem realmente um empresário vive com muitas dores de cabeça em função de diversos problemas? O que você aconselha e o que é que a psicanálise pode ajudar nesse sentido? Sim, primeiramente, eu costumo dizer que tudo tem um jeito, não há problema que não possam ser resolvidos. E pensando nisso, as pessoas precisam entender ou tentar. Uma das coisas que nós sugerimos para as pessoas, para lidar com os problemas, é focar nas soluções. Muitas vezes as pessoas acabam focando, principalmente, né, por conta dos problemas, focando no problema.
O interessante seria você procurar olhar aquele problema que está acontecendo e buscar as soluções. E, muitas vezes, a ansiedade, a vontade de fazer acontecer e de resolver aquilo, acaba tendo atitudes impulsivas. Então, eu sugiro para que as pessoas possam pensar antes de agir. Porque quando nós temos um problema e nós buscamos as soluções, a nossa mente ela clareia de uma maneira melhor. E a psicanálise, que é uma da terapia, que está dentro da psicologia, ela ajuda a acalmar a mente. E uma das coisas que eu também aconselho é a respiração. Quando você respira mais calmamente, principalmente na respiração profunda, você faz com que esse oxigênio que entra no seu organismo, ela vai para a corrente sanguínea e o corpo todo. Quando você tem uma respiração muito rápida, ela é uma respiração curta e esse oxigênio, essa respiração, ela entra e sai. Então, assim, a corrente sanguínea, todos os órgãos, eles não recebem esse oxigênio suficiente para poder ter a calma e poder ter um pensamento naquele momento de estresse. Então, muitas vezes, uma das principais coisas que é necessário fazer é respirar, pensar, canalizar os pensamentos, que normalmente a tendência humana, ela tem a tendência de pensar primeiramente no negativo. Não vai dar certo, ou isso não é para mim, ou isso eu não vou conseguir. Então, nós sugerimos na área da terapia, no caso da psicanálise, a trabalhar esse conceito de canalizar os pensamentos negativos para os positivos, que vai dar certo. E quando você faz isso, a sua mente ela clareia, a sua mente consegue respira melhor e você consegue solucionar os problemas com mais assertividade. Essa é uma das técnicas mais importantes, é você se acalmar e resolver, pensar e não agir impulsivamente. Você listou aí várias possibilidades de que a pessoa possa passar a viver bem dessa forma, mas seria interessante se você teria condições de listar, vamos supor, seguir 5 passo a passo para que você possa ter no dia a dia essa paz, essa tranquilidade para enfrentar psicologicamente essa sua luta do dia a dia como empresário. Sim. Primeiramente, ao despertar, agradecer a Deus 2. por todas as coisas que estão acontecendo. Fazer exercícios físicos. 3. Se alimentar corretamente, de uma forma saudável. 4. Né? E usufruir e aproveitar os momentos que estão acontecendo no presente. E não ficar muito preso ao que aconteceu, porque o passado já foi, e buscar as soluções naquele momento que está acontecendo o problema. E poderia até acrescentar mais do que 5, né? Como viajar, passear, curtir os amigos, conversar. Isso. Procurar um profissional da área da saúde mental, que é importantíssimo. Quando você faz uma terapia, que às vezes as pessoas acabam confundindo, achando que fazer a terapia é somente quando ela está tendo algum sintoma de algum transtorno mental. E, na verdade, todos nós deveríamos fazer a terapia no sentido de que, se não está bom, ele pode ficar bem. Se está bom, pode ficar melhor ainda. Então, de repente, numa decisão de um negócio, de um projeto novo, quando você se expressa com um profissional da área de saúde mental, você consegue clarear a tua mente e você consegue ter uma perspectiva e uma visão diferenciada. Por quê? Porque quando você fala, você se esvazia de si mesmo e começa a vir outros pensamentos, porque você consegue fazer uma troca, né, daquilo que às vezes estavam com dúvidas e preocupações por uma motivação e por uma expectativa boa de algo que pode vir a acontecer e, de repente, é um passo que você está dando para um objetivo maior, que é a conquista das vitórias. Dizem até, estão falando, tem uma novela agora, que o que acontece de ruim, que vem, é para melhorar. Né? Então, se tiver acontecendo de ruim, procura fazer um tratamento que você vai conseguir. Eu queria perguntar, que fiquei na curiosidade aqui, qual a diferença que existe, então, do psicólogo ao psicanalista? O psicanalista, ele usa a abordagem da psicanálise, que está dentro da psicologia, onde nós estudamos, né, o pai da psicanálise foi o Freud,
Até então, nós éramos considerados como seres conscientes. E a partir dos estudos que ele teve, ele dividiu a nossa mente em consciente, pré-consciente e subconsciente. E quando acontece isso, a nossa mente, que é o nosso consciente, é o que nós estamos fazendo aqui. Eu estou falando, você está me ouvindo, você está me perguntando, a gente gesticula. Tudo aquilo que nós fazemos consciente está dentro, né, dessa parte da nossa mente que é o consciente. O pré-consciente, ele faz um filtro para o inconsciente. Ou seja, tudo aquilo que é moral, imoral, sim ou não, o que é certo, o que é errado. E o nosso inconsciente, ele não entende o que é real, o que é irreal. O que é sim, o que é não. Ele simplesmente recebe. E essas informações que estão dentro do inconsciente, elas são resgatadas através do consciente quando acontece alguma situação. Ou seja, no momento que você está realizando alguma tarefa ou que você lembra de algo que de longo prazo, por exemplo, lá da tua infância, você está trazendo o seu inconsciente para o consciente e aonde você lida com as situações que está vivenciando naquele momento. Já a psicologia, ela trata que ela faz abordagem dela principal, que são laudos, são testes que são feitos de personalidade. Nas empresas tem os psicólogos para analisar o perfil de um candidato quando ele vai para trabalhar na empresa, entre outros. Ou também para fazer um diagnóstico, de repente, de indícios de pessoas que têm uma predisposição por uma depressão, por uma ansiedade generalizada, outros tipos de transtornos mentais. Então, são elaborados laudos para que seja constatado que ele está com aquele transtorno. Já a psiquiatria, ela trata da parte biológica, ou seja, quando os neurotransmissores, eles não estão conectados ou mal conectados, é preciso de um medicamento para que seja tratado esse tipo de problema diagnosticado pelo psiquiatra. Porém, o importante é trabalhar o psiquiatra junto com o psicólogo ou o psicanalista para que esse medicamento ele possa fazer o efeito que foi necessário e, obviamente, depois com a terapia ser tratado isso de uma forma contínua até a melhora do paciente. Então, o que você recomendaria para se manter uma mente saudável, evidentemente procurando o psicanalista, mas uma pessoa que não tem a condição de fazer esse tratamento por algum motivo, quais são os cuidados para que ele possa ter essa mente saudável? Seria muito importante as pessoas, assim como nós falamos, de praticar exercício físico, de ter um bom relacionamento com as pessoas que fazem parte do convívio dela, de respirar, de se alimentar corretamente, de ler bons livros, assistir bons filmes. Olha que interessante. Você acredita que quando você assiste ou você ouve notícias ruins, né, durante 5 minutos, o seu corpo ele demora 5 horas para que a dopamina, que é o hormônio que faz para poder voltar ao estado normal de uma pessoa, ela demora 5 horas para fazer o efeito. Então, se você ficar bombardeando informações, notícias ruins, pessoas que só reclamam, aqueles filmes que são violentos, livros ruins, o seu organismo ele vai começar a ter uma reação muito ruim depois de muito tempo, porque você vai estar insistindo, você fica insistindo, recebendo essas informações. Então é importante você fazer o reverso. Então vai ler um bom livro, leia a Bíblia, assista um bom filme, dá risada, né? Vai sair com seus amigos, hoje nós estamos aqui em João Pessoa, vai dar uma volta na orla, vai para a praia. E a praia, né, segundo os estudos, foi comprovado que a água do mar e a areia, ela tem um efeito terapêutico excelente e que pode ajudar a curar muitas doenças, né? Então, assim, são algumas dicas, que inclusive eu tenho um livro que chama Como Lidar com as Adversidades da Vida, onde tem essas dicas valiosas que você pode encontrar, né, lá no meu perfil do Instagram ou me chamar pelo WhatsApp, ele está em PDF. E ali tem essas dicas, né, com mais detalhes, né, que se a gente relatar aqui o que podemos fazer, mas isso basicamente é cuidar da saúde mental. Porque nós somos feitos de corpo, mente e alma, e ela se converge. Muitas vezes as pessoas acabam achando que só cuidar do corpo físico, ficar lá 24 horas na academia, ela vai conseguir ficar bem.
mas ela esquece da mente. Ou ela esquece também, por exemplo, do espiritual. Então, é necessário fazer um cuidado em conjunto. O equilíbrio, né? Tem o equilíbrio Ter aí equilíbrio é fundamental. da mente, do espírito, corpo, mente e espírito. Mente, corpo e espírito. E também dizem que você se afastando das pessoas tóxicas, né, também Exatamente. Procurar ter um bom relacionamento com as pessoas é importante. E dizem até que você é aquilo que das 5 pessoas que você mais se aproxima, que você passa a ser, seja de bom ou seja de ruim. É verdade isso? Exato. Inclusive, falando sobre isso, a nossa mente, nós, corpo, né, aqui, nós estamos conversando, nós somos espelhos. Já ouviu falar quando você fala que você pode ser um influenciador ou você ser influenciado? Então, nós somos o espelho daquilo que nós estamos convivendo. Se eu estou conversando com você, se a gente está falando de um assunto muito interessante, a gente tem uma conexão com uma pessoa que tem algo para acrescentar para a tua vida, você acaba absorvendo isso de uma forma positiva. E com isso, a tua mente, ela acaba também absorvendo isso positivamente e você começa a agir de uma maneira diferente. E você age de acordo com aquilo que você está fazendo, né, com aquela pessoa que está no seu convívio. Então, podemos dizer assim, filho de peixe, peixinho é. Por exemplo, um filho de um médico renomado, né? Normalmente, não é regra, tá? Não tô generalizando. Mas, de uma certa forma, quando você tem uma educação, ou você tem um amigo que te aconselha, até mesmo um mentor, né, que te aconselha com coisas boas, então traga para você coisas que te acrescentam e afasta de você aquilo que não te acrescenta, porque isso não vai te influenciar positivamente. Então, nós somos seres influenciáveis e seres influenciadores. A pergunta fica, você é um influenciador ou você é um influenciável? E dentro das novas tecnologias, da inteligência artificial, né, então, é recomendável também que a gente procure ler o máximo possível e também ouvir e ver bastante vídeos. Então, vocês até revejam e vejam aqui essa entrevista, que é muito interessante para todos nós, e também que recomende, repasse para algumas pessoas o nosso podcast, que eu estou vendo que está sendo muito útil e eu só tenho a te agradecer. E queria saber mais, eu estou curioso, tem mais alguma coisa que você quer acrescentar nessa área específica de como manter a mente saudável e como é que a gente pode chegar até você e o que é que você recomenda nesse sentido aí, para que a gente possa cuidar verdadeiramente da nossa saúde mental, né? Sim, gostaria de acrescentar que o cuidado da saúde mental, ela é fundamental para nós termos uma vida saudável. Isso é um ponto. E procurar, né, fazer a terapia com um profissional competente, e que eles estão dispostos. Hoje, o segundo curso mais procurado, só perde para a medicina, é a psicologia nas faculdades. Então, hoje nós estamos assim vivendo num mundo de uma ansiedade generalizada, onde as pessoas elas estão impacientes, intolerantes, mas não querendo julgar, mas a sociedade, o mundo, ela está nos dando a condição para que as pessoas acabam, isso a gente consegue enxergar até no trânsito, ou até mesmo em lugares comuns, como as pessoas estão impacientes. Então é necessário a gente fazer a nossa parte. Se cada um de nós começarmos a pensar e reverter isso com cuidado com a saúde mental, com cuidado com o próximo e com a si mesmo, nós podemos construir ou reconstruir um mundo melhor. Então, eu sugiro que as pessoas procurem cuidar da saúde mental através das terapias, através do exercício físico, né? Entre outras coisas que são bom para si mesmo e, consequentemente, para as pessoas que convivem dentro de um âmbito familiar ou dentro da empresa. Né? Às vezes há conflitos, né, dentro da empresa exatamente por essa falta de cuidado com a saúde mental. Hoje, em maio, inclusive, parece que foi já decretado, né, uma lei que as empresas elas façam um programa de cuidado da saúde psicossocial. Então, isso já é lei porque foi constatado nos últimos anos pessoas que pegaram mais atestado
tendo um problema de ansiedade em excesso do que outros tipos de doença. Então, as empresas enxergaram que realmente está acontecendo algo que não está sendo bom, porque as empresas hoje visam lucro, e um funcionário hoje que falta, ou que aí pega um atestado de 7 dias, acaba fazendo falta no quadro ali de funcionários. Então, é importante nós termos essa consciência do cuidado da saúde mental, procurar um profissional, fazer a terapia, entre outras coisas que possam ajudar a gente ter uma vida melhor, uma vida com mais equilíbrio, né, com a ansiedade normal, como nós conversamos, né, que às vezes as pessoas acabam confundindo, achando que, eu sou ansioso, mas todos nós somos ansiosos. O que é o problema é quando essa ansiedade ela se torna excessiva, que começa a ter uma consequências ruins pelo nosso físico, para a nossa mente. Quando você perde realmente o controle, né, dessa ansiedade, fica bastante estressado e às vezes pode ser até fácil ser resolvido, basta ter uma conversa com um profissional da área. Então, eu estou muito feliz, para mim já ajudou bastante, eu já quero até continuar com a consulta depois, porque fiquei bastante interessado. Isso. E eu espero também que vocês tenham ficado bastante interessados aqui nesse podcast que a gente fez aqui de Ricardo para Ricardo, né? Isso. Só que ele é Ricardo, neto de japonês, eu sou Ricardo aqui do sertão da Paraíba, mas é bem distante, mas somos todos Ricardo e somos todos iguais e a gente está aí para ajudar, Ricardo, a contribuir com o desenvolvimento das empresas de um modo geral, do empreendedorismo. Você que quer montar um negócio, você que já tem um negócio, cuide da sua mente, que é importante, porque você só vai obter realmente o verdadeiro sucesso se você tiver com a mente equilibrada, né? Exatamente. Eu quero aqui aproveitar também, eu estou com um novo projeto que eu gostaria muito realmente ajudar os empresários. Eu estou pensando em fazer a psicanálise para empresários. Ou seja, algo mais específico pela minha experiência, né, na área do empreendedorismo e aplicar isso na psicanálise. Então, eu estou disposto, né, quem quiser entrar em contato, né, meu WhatsApp, né, é o 11 98962 9288. Meu Instagram, Ricardo Terada. Pode me procurar que eu terei um prazer de atender e ajudar. Essa é uma missão que Deus colocou no meu coração e quero agradecer pela oportunidade de estar aqui com você. Foi algo muito positivo, muito bom, fiquei muito feliz, né? Muito sucesso, né, nessa empreitada, nessa sua jornada que você faz muito bem. Né? Deixo aqui a minha gratidão e também te dar os parabéns por esse excelente podcast. Tá bom, eu que agradeço e já estou na lista aí, já for dos empresários, pode me colocar na primeira da lista para fazer essa consulta. Então, pessoal, muito obrigado e que Deus nos abençoe.